para juntos estarmos aqui adorando a Deus, exaltando a Deus. Nesse sábado, nesse dia chuvoso, meio nublado, mas eu e você optamos por vir adorar a Deus. E não vamos simplesmente aqui fazer presença, mas vamos agir como verdadeiros adoradores. Então eu convido você que neste momento você se desconecte de tudo e conecte agora no trono da graça. Que neste momento o seu pensamento esteja exclusivamente para adorar e exaltar ao nosso Deus. Que este momento eu e você vamos render honra e glória a Ele, pois Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas capítulo 6, do verso 27 em diante. Evangelho de Lucas capítulo 6, vamos fazer uma leitura do verso 26 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 6, do verso 27 em diante: mas a vós que ouvis isto, digo, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que lhe aborrecem, bendizei os que maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, deixe levar também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça que o devolva. Como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira procedei com eles. Se amardes os que vos amas, que recompensa terá? Porque também os pecadores amam os que amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Porque também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem espereis receber, que recompensa tereis? Porque também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amais, pois, vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Amém? Nós realmente amamos? Nós realmente desprendemos amor ao próximo? Nós verdadeiramente entendemos o Evangelho que o Senhor entregou para cada um de nós? Então convido você nesta tarde a intercedermos pelo nosso culto, a elevarmos as nossas orações pelo nosso culto que será feito aqui, que será entregue aqui, todos os louvores, toda oração. Oremos todos. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, obrigado, Deus, por mais um dia estarmos aqui em Tua casa. Obrigado, Deus, por mais um dia estarmos aqui, ó Deus, para render honra e glória a Teu santo nome, ó Pai. Neste momento, ó Deus, a Tua igreja, Pai, se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade, ó Pai. Neste momento, a Tua igreja, Pai, está aqui, ó Pai, para adorá-lo, para exaltá-lo e para engrandecê-lo, Senhor amado. Receba, Pai, a nossa adoração, receba, Pai, o nosso louvor, ó Pai, receba, Pai, a nossa oferta, receba, Pai, como cheiro suave este culto que é feito para Ti, ó Deus. Neste momento, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos para a Tua boa palavra, que o Senhor, ó Pai, use poderosamente, ó Pai, o Teu servo para trazer a boa palavra, Senhor amado, e que possamos, ó Pai, ser tocados, ó Pai, pela Tua presença, escutar a Tua voz, Senhor amado, e sairmos, ó Pai, nutridos, fortalecidos pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor amado. Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor amado, e venha, Senhor amado, nos purificando, venha, Senhor amado, nos orientando, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter o amor verdadeiro, para que possamos, ó Pai, viver a prática do amor sincero, do amor, ó Pai, singelo, doando ao próximo, ó Pai, sem esperar nada em troca, e Te adorando e exaltando
santo nome, Senhor amado, pois a tua igreja, Pai, a tua igreja clama, a tua igreja adora, e a tua igreja, Pai, lhe aguarda, lhe espera, Senhor amado, e que esta tarde, nesta tarde, o Senhor nos surpreenda, Pai, com a tua presença, haja, Pai, em nós e através de nós, Senhor amado, que o Senhor habite, Pai, em meio a nós, em meio ao teu povo, em meio aos louvores, Senhor amado, e que o nosso pensamento seja único, exclusivamente, a adorar o Senhor neste momento, a exaltar e a glorificar a Ti, ó Deus. Te adoramos, te exaltamos, Senhor amado. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ti. Por isso, ó Deus, te louvamos. Por isso, ó Deus, celebramos nessa tarde, pois o adoramos em espírito e em verdade. A Ti oramos, Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, igreja, louve a Ele, exalte a Ele com um grupo de louvor. Teu reino será para sempre, cante ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus. Nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus.
Nós estamos aqui reunidos para adorar, exaltar e engrandecer ao nosso Deus. Nós começamos declarando que nós louvamos ao Senhor, que Ele é digno desse louvor, e toda língua confesse a glória do nosso Deus. E agora vamos dizer com muito louvor, nós louvaremos ao Senhor, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o tempo, está chovendo lá fora, mas nós estamos aqui dentro porque temos um compromisso com o nosso Deus. A luta não pode cessar o nosso louvor, o tempo não pode cessar o nosso louvor, a falta de um tempo não pode cessar o nosso louvor. Então, louve ao Senhor. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele com suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Abrindo o caminho, quebrando os correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele com suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito
Senta, tia Pai. Aleluia. Como é bom, igreja, estarmos aqui. A igreja pode se sentar por um momento. Muito bom estarmos reunidos como igreja para adorar o Senhor. E aqui está um projeto deste ano, Distrito 2, Igreja de Ferraz, Brás Cubas e Suzano. Faltou Poá, hein? Podia ter chamado Poá, Distrito 2, estaria fazendo um culto aqui hoje. Isso é o milagre da precisão de Deus. Suzano está em reforma, Ferraz nos adotou aqui de coração, cedendo, pastor Daniel, com os nossos amados irmãos que adotou, Suzano permitiu a gente fazer os nossos cultos aqui. E hoje Brás Cubas veio aqui dar uma mão, olha em peso aqui, que bênção! Isto é a precisão de Deus. A gente planejou iniciar essa reforma ano que vem, mas aprove ao Senhor, se agora. Porque o Senhor, Ele é dono de tudo, do tempo, do ouro, da prata, mas acima de tudo, é os planos deles que são estabelecidos, é o querer dele que é estabelecido. Então, meu amado irmão, desfrute deste momento e tendo entendimento. Foi o mover de Deus que nos reuniu aqui hoje. Foi o mover de Deus que nos chamou aqui hoje. E se o chamou, se o Senhor te chamou, me chamou, é porque algo Ele quer passar para mim e para você. Amém? Então esteja atento. Vamos agora fazer o nosso momento de mordomia. Momento de mordomia, momento de adoração a Deus, agradecendo por tudo que Ele fez com o nosso diácono e irmão. Após o nosso momento de mordomia, vamos ter aqui um agradecimento também, um testemunho. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Estamos felizes por estar aqui na casa do Senhor. Nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Vou ler só um versículo que está em Mateus, capítulo 1 e o verso 11. Mateus capítulo 1, verso 11, que diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. Esse momento de mordomia, eu sempre costumo falar que quando nós também, no momento de ofertar, no momento de nós dizimar, é momento também de nós adorar a Deus. E lendo essa palavra hoje, eu estava meditando, e eu achei interessante, irmão, até no momento de ofertar, a oferta também, ela é direcionada e dizer quem é Deus na sua vida. O que você trouxe para oferecer ao Senhor? Aqui nós vimos os magos, quando ouviram realmente falar do nascimento de Jesus, eles foram até Jesus, e eles levaram o ouro, o incenso e a mirra, né? E o que o ouro representa? Somente podia receber o ouro o rei. Jesus é rei? É ou não é? É o nosso rei. E quem podia receber, e quem trabalhava com incenso? Só o sacerdote. Ele é o sacerdote também da sua vida? É também. E a mirra, que é realmente aquele que aguenta a preparação, ou seja, o povo fazia um balsamento realmente quando a pessoa morria. Ou seja, ali estava representando Jesus como rei, Jesus como sacerdote, dizendo, ele vai morrer, mas vai ser ungido também. Então, querido, veja que até no ofertar, Deus faz algo glorioso. E eu espero que você também possa adorar ao Senhor. Aqui aí, os irmãos estão vendo o QR Code para ofertar. Como foi falado, a igreja está em reforma, né? E quem tem aí em espécie, a diaconisa Fátima tem um envelope ali, tá, irmãos? Só dá um sinal para ela que ela vai passar para os irmãos, depois nós recolhemos com os irmãos. Depois o irmão pode entregar tanto para ela ou quanto para mim, nesse momento também, após aí a oferta dos irmãos. Então, querido, nesse momento eu convido a você realmente a também adorar a Deus. Ficamos em pé, nós vamos orar nesse momento e pedir a bênção de Deus através da sua oferta. Pai de amor e de graça e de verdade, estamos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento. Pai, aqui está a Tua amada igreja, Teus filhos e filhas, Senhor, que irão ofertar nesse momento, Senhor, com amor e gratidão a tua palavra, a Tua igreja nesse momento. Senhor, abençoa cada irmão dizimista, Senhor, ofertante nesse momento. Pai, mas também abençoa esse irmão que nesse momento, Pai,
não tem como ofertar nesse momento, mas que ele possa ofertar a sua vida, a sua adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, receba também a nossa oferta em adoração, em cheiro suave ao trono da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agora, Zati, quantos irmãos vão dizimando e ofertando aí? A igreja pode se assentar. Vamos ouvir aqui um testemunho da nossa irmã Rosana, que ela tem para agradecer. Após o testemunho da irmã Rosana, o Ministério de Louvor da IAP de Brás Cubas está com a oportunidade com os louvores. Amém? Pai do Senhor, irmãos, eu venho agradecer ao Senhor, porque essa semana, na terça-feira, eu encerrei uma fase da minha vida que eu iniciei em 2022, que foi o meu mestrado. Graças a Deus foi algo que eu nunca imaginei fazer, que é o mestrado na USP em Educação. É difícil entrar, irmãos, mas mais difícil é sair, né? Foram 3 anos de muita dificuldade, 3 anos de muito estudo, 3 anos de muita dedicação. Teve momentos que eu achei que eu não conseguiria, porque é uma cobrança imensa. E casada, sendo mãe, é mais difícil, né? Não é impossível, mas é mais difícil. Você tem outras áreas da sua vida para você dedicar. Mas o nosso Deus é um Deus que promete, que sustenta, para que o nome dele seja glorificado. Eu tinha 11 anos, era 9 para 10 anos, eu estava na igreja Adventista da Promessa do São José, que nem existe mais, e o pastor orou por mim e falou: eu darei o curso que você quer, no lugar que você quer, apenas confie em mim. A Rosana, de 10 anos, achou que era talvez a faculdade, como eu fiz também, eu fui do ProUni, não paguei nada, e eu achei que a bênção era isso, era somente isso. Mas os sonhos do Senhor sobre a nossa vida são maiores do que nós imaginamos. Coube ao Senhor em 2022, um momento que eu não esperava, fiz o processo apenas para ter uma ideia de como é que era, nunca tinha nem prestado, e fui aprovado em 5 fases bem difíceis, com a nota de 8,5. Irmãos, eu estou falando isso porque eu não tenho essa capacidade. Foi, de verdade, um presente do Senhor para mim. E quando eu entrei lá, foram 10 matérias. Eu trabalhava de manhã, ia direto para o Butantã. Chegava na minha casa meia-noite. Isso quando não 1h da manhã. Depois engravidei, tive a Mayla. E mesmo assim, nessa correria, então foi que o Senhor nos sustentou. E terça-feira, estávamos lá, a banca falou: está aprovada de forma unânime e recomendamos você publicar o seu trabalho para a glória do Senhor. Então, que eram dados muito bons para a área da educação. Então, agradeço primeiramente a Deus, e se meus irmãos me permitirem, eu quero abrir um parênteses para a minha família. Era uma terça-feira, 1h da tarde, eu vejo a minha família, que a gente brinca de busca-pé. Douglas, minha mãe, Lídia, Douglas, Davi, minha sobrinha Bia, meu marido, todo mundo lá. Todo mundo deu uma folguinha, conversou com o chefe, todo mundo lá para assistir a minha defesa. Então, eu sou grata à família que Deus me deu. Obrigada, viu? Obrigada, irmãos, é isso. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria a gente poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Mas a gente tem que dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. E eu queria ler com vocês, então, antes da gente começar, um salmo muito conhecido, que é o Salmo 27. Vou ler a partir do versículo 4, onde Davi fala, né? A única coisa que peço ao Senhor e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará.
Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. E em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em sua ira, não rejeites o teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor quando eu estiver aqui na terra dos vivos. Eu sei que foi muita coisa para ler, mas é porque eu queria pegar alguns versículos específicos. E Davi, ele começa, ali, mais ou menos, esse salmo falando sobre todas as dificuldades que ele tem. Ele diz, mesmo assim, a coisa que eu mais desejo é ficar na casa do Senhor e contemplar a beleza dele. E então ele continua com todas as dificuldades, e ele fala, a bondade do Senhor vai continuar me seguindo, mesmo que tudo caia ao chão, mesmo que a minha família me abandone, Ele vai me acolher sempre, dia após dia. E então Davi ouve o Senhor chamando ele para a presença dele. A resposta dele é a resposta que nós temos que ter. Senhor, eu irei. Então eu quero convidar vocês a se colocarem de pé e a se colocarem diante da presença desse Deus vivo, real, presente, um pai, um amigo tão forte para a gente que está aqui hoje. E diante da presença dele, contemplar a beleza e adorar esse Deus. E declarar a bondade e fidelidade dele para nós, pessoalmente aqui. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom. Meu
sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante. É o texto, nossa ministração desta noite. Nós estamos agradecidos ao Senhor por estarmos aqui reunidos, junto com as igrejas, né, Distrito 2, Ferraz, que abriu aqui para nós, e também Brás Cubas, que veio junto com o pastor Marquinhos, que está ali também, sua esposa. Que Deus abençoe e que nós possamos juntos aqui ouvir a palavra do Senhor e orarmos e clamarmos a Ele, e que a nossa adoração chegue ao trono da graça. Todos acharam? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o 18. Escravos, sujeite-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Agora feche seus olhos. Agora ore comigo em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós nos encontramos aqui nesta tarde, Senhor. Já chegando a noite, ó Pai. Neste sábado que o Senhor separou, santificou e disse para que o teu povo viesse à tua presença para adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra. E é nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor, através do teu glorioso Espírito Santo, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Prepare cada coração, cada vida aqui nesta noite, ó Pai, e que possamos entender, através do exemplo de Cristo, que nós podemos sim, ó Pai, passarmos por luta, por sofrimento, Senhor, e vivermos dentro do Senhor, sermos pessoas que agrade o coração do Senhor. Então eu peço isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Submissão no sofrimento. Pegando aqui o exemplo de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre submissão no sofrimento. A pergunta que eu faço de início para nós aqui, todos nós, é o que é submissão, né? O que é ser submisso? Nós estamos falando aqui da carta do apóstolo Pedro, uma carta que é escrita, uma carta católica, uma carta universal para os cristãos que estavam espalhados por toda ali aquela região. Então o apóstolo Pedro ele escreve essa carta universal para esses cristãos. Então, o objetivo de Pedro é orientá-los. O objetivo de Pedro é dizer para esses irmãos e irmãs que estavam debaixo de perseguição, né? Quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que o povo de Deus estava debaixo de um jugo muito pesado, que era do imperador Nero. Pastor, mas quem era Nero? Nero era o imperador cruel. E os cristãos estavam debaixo dessa perseguição. E aí, eu quero falar de submissão, por quê? Porque ser submisso ao sofrimento é quando a luta chega, é quando o sofrimento vem, e eu consigo, nesse sofrimento, não reclamar de Deus, não reclamar das pessoas. Eu consigo, nessa luta, passar por esse sofrimento, passar por essa luta, como diz o louvor, dando
Glória a Deus. Então, o sofrimento que a igreja não está isenta hoje, como não estava aqui, todos nós passamos por sofrimento. E se nós fôssemos olhar agora, nesse contexto nosso aqui, poucas pessoas, alguém que está nos assistindo, cada um de nós está passando por um sofrimento. Cada um de nós está debaixo de uma luta. Tem pessoas hoje que começou agora o seu sofrimento. Tem outras pessoas que estão na metade agora. Tem outras pessoas que já passaram. Está terminando e já passaram. E a gente sabe que outros sofrimentos virão. Porque esse é o problema de nós aqui na terra. É passarmos por luta, por sofrimento. Mas esse contexto dessa carta aqui, a maioria das pessoas, eles eram escravos. Olha só que interessante. Eles eram escravos. E quando falar de sujeição, nós vamos ver que no versículo 18, ele fala, olha escravos, sejam sujeitos aos seus senhores. E aqui, irmãos, não é que eles eram obrigados a trabalhar apenas verbalmente. Eles eram escravos. E o que Jesus está dizendo, o que Pedro está escrevendo, é o que o Douglas leu no início, que quando nós estivermos passando por sofrimento, por perseguições, por dificuldades, por lutas, seja fazendo bem. Fazendo bem, porque que vantagem há se eu estou sendo chicoteado, se eu estou sendo um mau funcionário, um mau escravo? Que vantagem há nisso? O que Pedro quer dizer é que não há vantagem nenhuma. Mas quando você faz o bem, e você é perseguido, e você é chicoteado, mas aqui no contexto é de escravidão, é de escravatura, é de chicote mesmo. Eles eram donos dessas pessoas. Pedro fala assim, olhe para Cristo, e quando vocês estiverem sendo perseguidos por esses patrões, sejam sujeitos a eles. Não reclame deles. Entenda que isso é um processo. Entenda, olhando para o exemplo de Cristo, que quando vocês forem perseguidos, vocês precisam ser submissos. Amém? Irmãos, ser submisso, quando as coisas estão bem, é muito bom. É muito bom nós subirmos aqui e falar assim, eu sou submisso na luta. Ou sejam submissos na luta. O grande problema é quando a luta bate a minha porta. Bate a sua porta. Quando você abre o exame vai dizer que você está com os seus dias contados. Quando você tem o seu casamento que está por um triz. Quando você sabe de uma notícia desagradável e ruim, a ponto de você olhar para Deus e falar, Senhor, onde o Senhor está? Mas Pedro está dizendo o seguinte, olha, sejam submissos, porque essa luta, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Amém? Nós iremos passar. Então aí ele traz o exemplo de Cristo. Ele podia trazer o exemplo de Jó. Jó não sofreu demais? Jó perdeu as 3 coisas principais que nós temos, que é as finanças, que é a família e que é a saúde. Mas Jó fala o seguinte, olha, nu eu vim de lá e nu eu voltarei. Bendito seja quem? O nome do Senhor. Mas Pedro traz o exemplo de Cristo. E ele vai falar assim, Cristo tomou o lugar de vocês. Era para vocês estarem lá na cruz. Era para vocês serem humilhados. Era para vocês serem cuspidos. Era para vocês estarem ali nus, como Jesus ficou. Era para vocês irem para aquela cruz. Mas Cristo tomou o lugar de vocês. Então olhe para Cristo e sejam submissos no sofrimento, na luta, na dificuldade. Eu olho para algumas pessoas que estão passando por enfermidade, irmãos, doença, e às vezes aquilo me constrange. Porque a pessoa ela está com mais fé do que eu que não estou com uma enfermidade. Eu digo enfermidade porque a enfermidade, quando você abre o exame e você vê uma notícia ruim, você balanceia. Você pode ser a pessoa mais forte,
Mas quando você abre o exame, o médico olha nos seus olhos e fala, olha, é isso, isso, isso. Pode ser a pessoa mais forte, irmãos. Você cai. O seu semblante cai. E a sua vida a partir dali muda. Mas o que Pedro quer dizer para nós é o seguinte: na sua luta, na sua dificuldade, olhe para Cristo. Amém? E não reclame. Não reclame de ninguém. Não reclame de Deus. Não reclame da igreja. Não reclame dos seus familiares. Não reclame da política. Não reclame de nada, irmãos. Porque se nós somos filhos de Deus, Deus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. E eu preciso crer que na luta o Senhor estará comigo. Amém? Então é nisso, irmãos, que eu quero falar hoje. Agora, como ser submisso no sofrimento? A primeira lição é: temos que ser ou conhecer quem nós somos. Você já perguntou quem você é? O que você é? Para onde nós vamos? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem nós somos? Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Amados. Agora, irmãos, Pedro começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: que nós somos amados. Amém? Você já pensou nisso, que você é amado? Você já pensou que você é amado pela pessoa mais importante da terra, debaixo da terra e do céu? Nós somos amados de Deus. Quantas pessoas, irmãos, são chateadas, são ignoradas, são colocadas de lado? Mas eu quero dizer para você, se tem alguém aqui hoje, nessa situação, saiba de uma coisa: esses escravos aqui, essas pessoas que estavam sendo perseguidas, Pedro chama eles de amados. Amados de Deus. Você sabia que esse amor de Deus, ele é um amor desde a fundação dos tempos? Quem sabia disso? Ele é um amor pré-histórico. Antes da história, antes de nascer qualquer coisa, antes de ser criado o céu, antes de ser criado a terra, a palavra de Deus disse que o Senhor nos amou. Amém? Qualquer tentativa teológica, qualquer tentativa de qualquer livro de teologia sistemática para mostrar o amor de Deus por mim, por você, seria uma heresia. Porque não tem como medir esse amor de Deus por nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. Então, se eu perder essa ideia do amor de Deus para comigo, eu não consigo amar o outro. Olha só que interessante. Se eu perder a ideia do amor de Deus para comigo, porque Ele amou eu sendo uma pessoa má, Ele me amou eu sendo uma pessoa que trai, uma pessoa que mente, uma pessoa que machuca os outros, uma pessoa que é má, dos cabelos de cima até aos dedos de baixo, mal. Se eu perder essa ideia que Ele me amou, eu não vou conseguir ser submisso quando as pessoas me perseguirem, quando as pessoas me fizerem o mal. Por quê? Como Douglas leu, assim como Ele nos amou, nós precisamos amar o outro. E amar o outro não é só aquele que me fazem o bem, não. É amar aqueles que me fazem o mal. Aí é o ponto, aí é a dificuldade. Agora, todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para as cartas, nós temos privilégios e deveres. Não é assim? Olha comigo o versículo 9 do capítulo 2. Além de ser amado, olha o que nós somos também. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amém? Nós, irmãos, somos geração eleita. Olha que privilégio.
amados por Deus, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Só que com isso vem os deveres. Vem os deveres também. A palavra de Deus fala que, nesse texto, que nós somos peregrinos. Olha o versículo 11 comigo de novo. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esquece os desejos carnais e só pega o peregrino. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós somos passageiros aqui. Você sabia que nessa passagem, ou seja, nessa ponte, tem pessoas construindo casas, construindo moradas eternas? Mas nós estamos de passagem, irmãos. É só para passar. É só para passar e chegaremos à eternidade. Mas muitas pessoas consideram-se dessa terra. Muitas pessoas amam essa terra. Muitas pessoas já não querem mais que Jesus volte. Muitas pessoas criando muitas coisas aqui, raízes aqui, porque acham que são daqui. Mas eu quero dizer para você e para mim também que você não é daqui. Sabe de onde vocês são? Sabe de onde nós somos? Sabe de onde esses escravos eram? Do céu, do Senhor, da eternidade. Porque antes de tudo, Ele amou, Ele nos amou. Perceba que o amor começa com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Começa com Deus, Ele nos amou. Olha só que interessante. Olha o que Calvino disse, eu achei interessante para essa mensagem. Olha só. Olha, você é tão especial que resolvi morrer por você. Olha só. Mas o mesmo Calvino fala que o valor do amor não está no objeto do coração de quem é amado. Mas o valor do amor está no coração de quem ama. Amém? Não é interessante? Porque não está em nós, está em Deus. Começa em Deus. Deus amou. Deus amou. O mundo estava em trevas e em rebelião, ou seja, morto. A religião diz, faça onde, por onde, e talvez você receba o amor. O Evangelho diz, vocês nunca fará por onde, mas mesmo assim, Deus já te amou. Amém? Nós temos aquela ideia que eu preciso ser fervoroso, que eu preciso falar em línguas, que eu preciso ser aquele quente fervoroso, para que Deus possa me amar. Mas Deus diz, mesmo que vocês não façam nada, eu já amei vocês. Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês, que eu entreguei o meu único filho, para morrer no lugar de vocês. Esse amor exige gratidão eterna. Amém? Você é grato por esse amor? Agora, a partir desse amor, eu vou conseguir amar os outros. Porque eu vou olhar para o outro como Deus olhou para mim. Olha só que ilustração que eu achei interessante, irmãos. Uma ilustração que Deus falou para o pastor. Pastor, quando você vê um morador de rua, você vai correr até ele, vai abraçá-lo e vai beijá-lo. O pastor falou, isso é fácil. E o pastor foi fazer o teste. Quando ele chegou perto do morador de rua, ele não conseguiu chegar perto por causa do fedor, por causa do mau cheiro, por causa daquela cidadão que aquele mendigo estava. E aí o próprio Calvino disse, vocês eram assim, e eu amei vocês, eu cuidei de vocês, eu entreguei o meu filho por vocês. Vocês cheiravam mal, mas mesmo assim, eu amei vocês. Amém? E por isso, eu consigo agora amar os outros. Segundo ponto, e agora vem os deveres. Para ser submisso no sofrimento, devemos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. Você pegou a palavra de Deus, irmãos, nessa semana? Quem pegou? Não precisa falar não. Você pegou, não precisa falar não, eu sei que vocês pegaram. Mas tem pessoas que não pegam, que não lê, que não se alimentam. Só pega na hora da escola bíblica. Quando vem para a escola bíblica. Quando não vem, falta um sábado, fica 2 semanas sem pegar a Bíblia. Mas para que eu seja submisso na luta, para que eu consiga me sustentar na luta, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Olha o versículo 2
e 2. 1 e 2, olha aí. 1 Pedro 1 e 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Irmãos, tem cristão que não cresce, tem cristão que não fica adultos, tem cristão que quando a luta chega, quando chega o primeiro problema, e vocês sabem disso, já desiste. Não é verdade? Tem cristão, irmãos, quando chega um probleminha, não é nem um vento forte, um ciclone pequenino, ele já desiste. Mas para suportar é preciso a palavra de Deus. Amém? E aí, eu queria trazer uma ilustração da colher. Eu acho que vocês já sabem. Quem sabe a ilustração da colher? Levanta a mão. A colher. Ninguém sabe? Então eu vou contar. O pastor foi visitar um casal. Chegando lá, vou ser bem breve aqui. Chegando na casa desse casal, a mulher do pastor falou assim: pastor, bem, vamos honrar o pastor? Eu tenho aqui uma xícara, linda, maravilhosa. E nós vamos dar para o pastor essa xícara, para ele adoçar o café dele. Só que tinha um valor muito sentimental para aquela irmã. Mas ela queria honrar o pastor. Sentaram à mesa, o pastor pegou a Bíblia, leu um texto, orou e foi embora. Quando o pastor sai para fora, ela olha para o esposo e fala: bem, cadê aquela colherzinha? Sumiu. Aí o esposo falou: será que o pastor levou? Não acredito. E aí a mulher disse: ele levou. Só tinha ele aqui. Ele levou nossa colherzinha, que tinha um valor tão estimado, um valor sentimental. O pastor roubou. Passou-se um ano, irmãos. Essa irmã sentava na igreja, olhava para o pastor pregando e falando: pastor, esse pastor roubou minha colher. E ela não queria falar com o pastor. Depois de um ano: bem, vamos chamar o pastor aqui. Eu não aguento mais isso. Chamaram o pastor de volta. O pastor chega na mesa, a mesa senta com aquele casal. Conversa vai, conversa vem. E a mulher só de olho no pastor. Eu vou perguntar. Pastor, o senhor por um acaso levou a colherzinha que a gente deixou aqui para o senhor adoçar o café? Pastor, faz um ano, eu não consigo nem olhar para o senhor. Essa colher é muito importante para nós. Aí o pastor falou: pega a Bíblia. Pegou a Bíblia, abriu no mesmo texto, a colher estava lá. Moral da história, vocês já sabem, né? Um ano desconfiando do pastor e não pegou a Bíblia para ler, irmãos. Amém? Nós só vamos suportar. É uma ilustração, é mais ou menos para descontrair, mas é muito sério. A geração de hoje não lê a Bíblia. Na verdade, a geração de hoje não lê quase nada. Precisamos ler a palavra de Deus, porque quando a luta vier, você vai suportar. Com certeza. E aí, irmãos, terceiro e último, para a gente concluir: submissão no sofrimento na prática. Precisamos lembrar que fomos amados, sendo ainda inimigo de Deus. Pedro exorta os cristãos a seguir o exemplo de Cristo, submetendo-se a Deus e às autoridades. Olha aí o versículo 18 comigo. Escravos, lembra que eu falei que esse povo aqui não é que nem nós, irmãos. Esse povo aqui é escravo. E quando eles apanhavam, era chicote. Quando eles apanhavam de verdade. E o que Pedro pede é algo ilógico para nós hoje. É como se o Douglas fosse o meu encarregado, eu chegasse lá amanhã para trabalhar com ele, e eu sem fazer nada, ele começasse a me humilhar. Entende? Porque Pedro vai dizer assim, ó, olha só: escravos, sujeite aos seus senhores, com todo respeito, olha só, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha o versículo 19: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus,
alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Agora olha o 20. Pois que vantagem há se suportar açoites e recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, olha só que legal, isso é louvável diante de Deus. Amém? Olha como é diferente, né? Dessa cultura que nós vivemos. Nós fazemos o bem e sofremos a injustiça, eu preciso ser submisso. Eu não posso me vingar. O que Pedro está dizendo não é para vocês se vingarem. Não. É para vocês entregarem para quem? A Deus. Ele é o vingador. É Ele que vai vingar. É Ele que vai tomar suas dores, se assim for necessário for. Mas não tente fazer com as próprias mãos. Olha só que maravilhoso, irmãos. Isso é louvável diante de Deus. Irmãos, tantas pessoas querendo se vingar, Douglas. Tantas pessoas querendo dizer assim, ó, eu pego na esquina. Eu pago com a mesma moeda. Mas o que Pedro está dizendo, falou assim, não. Não faça isso. Por quê? Olha o versículo 21. Porque para isso vocês foram chamados. Cristo padeceu no lugar de vocês, deixando um exemplo. O que é exemplo, irmãos? Olha o 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. O que Jesus fazia? Quando alguém ameaçava, quando alguém o injuriava, ele não ameaçava, mas entregava a Deus. Você consegue entregar a Deus? Você consegue não se vingar? Você consegue falar assim, olha, eu vou entregar isso a Deus, e Ele vai fazer conforme a sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Então, o versículo 24 fala assim, ó, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Vocês conseguem ler aqui? Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Agora olhe para o texto. Começa com o quê? Amados. Vocês foram amados sem merecer. Agora, termina com o quê? Quem diz? O Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus, irmãos. Essa palavra, irmãos, ela parece muito simples, mas ela mexe direto conosco, sabia disso? Porque nós temos desamores no trabalho, nós temos irmãos que não falam com irmãos, nós temos pessoas que estão nos ouvindo, pai que não fala com filhos, nós temos cunhados que não falam com cunhados, nós temos patrões sendo odiados, empregados odiando seus encarregados, carregamos mágoas e ira do nosso coração, mas Deus está dizendo para nós, olha, vocês são amados, vocês não precisaram fazer nada e vocês são amados, mas o Senhor diz para você agora, não se vingue, entregue
ao Senhor. Amém? Quantas pessoas, irmãos, com causa na justiça? Quantas pessoas com causa no INSS, com advogado? Quantas pessoas no casamento? Quantas pessoas no meio familiar, no meio trabalhista? Irmãos, nesse momento agora é para você entregar ao Senhor. Você crê que o seu processo, Deus pode fazer justiça lá? Quem crê? Eu creio, irmãos. Nós temos que confiar, porque quem diz é o Senhor, não é o pastor, não é Paulo. Quem diz é o Senhor. Pastor, eu estou sendo perseguido na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Entregue ao Senhor. Quero convidar o pastor. Vai fazer esse momento de oração. Eu ia fazer 2 orações, vamos fazer uma oração. Passar o pastor Marquinhos, ali de Brás Cubas. É um novo pastor ali, viu, irmãos? Ali um novo pastor. E nós estamos aí com um projeto com as 4 igrejas. E ele vai fazer esse momento de oração com você. Então, que você possa, irmãos, entregar ao Senhor. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos. A palavra do Senhor, ela é perfeita, né? Ela vem de encontro àquilo que precisamos ouvir. Deus, Ele sempre ministra nas nossas vidas, nós não temos dúvida disso. Deus é tremendo, né? E hoje a gente vive um mundo que vai na contralógica dessa palavra, né? Hoje você tem que fazer o contrário do que foi ministrado aqui, mas a palavra do Senhor continua válida. Nós temos que ir contra a lógica desse mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vocês fazem um momento de intercessão aqui? Amém? Vamos clamar a Deus. Irmãos, o ministério acho que vai se organizar aqui para louvar. E você tem essa oportunidade. Talvez você veio na casa do Senhor. Talvez você está enfrentando uma luta. Talvez você está enfrentando um problema, uma situação na sua casa, no seu lar. Mas eu creio que o Senhor tem poder para trazer solução sobre a tua vida nesse instante. Quero convidar, se possível, tiver os consagrados aqui presentes, os pastores, os presbíteros, os diáconos que puderem nos auxiliar para a gente fazer um momento de oração aqui. E você também, aí do seu lugar, você pode clamar a Deus. E se você quiser receber oração dos pastores aqui, dos diáconos aqui, venha, não fique tímidos, mas apresente ao teu Deus o seu problema. Apresente ao Senhor a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar todos juntos ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Deus de infinita bondade, em tua presença nos colocamos agora, Senhor. Nós vamos clamar, nós vamos apresentar diante de ti, Senhor. Aqui, meu Deus, está essa igreja. Aqui está esse teu povo, Senhor. Aqui estão os nossos irmãos de Suzano, nossos irmãos da IAP de Ferraz. Senhor, eles precisam de um milagre nessa tarde, Jesus. Eles precisam de um agir sobrenatural de Deus. Deus de infinita bondade, em tua presença, a qual habitamos e estamos, Senhor, nós clamamos. Vem, Senhor, com o teu poder, com uma resposta dos céus para as nossas vidas, Jesus. Visita neste momento, Senhor, as famílias. Visita neste momento, Senhor, aqueles que estão enfrentando problemas no trabalho, aqueles que estão enfrentando situações adversas no lar, Senhor. Alguns estão enfrentando problemas familiares, alguns estão enfrentando problemas com a vizinhança. Deus de poder, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem poder para trazer a solução. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o ministério pode começar a louvar. Em nome de Jesus nós vamos orando e o ministério vai adorando, vai louvando em nome do Senhor. Deus tremendo, Deus poderoso, vem receber a adoração do teu povo aqui, Jesus. Senhor da glória, Deus poderoso. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluias. O amor dele está repousado sobre a minha vida e a tua vida, irmãos. E se eu passar
Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Aleluias! Ele é o nosso auxílio, em nome de Jesus. Eu sei que és Glória a aquele Deus. que me guarda. O Senhor nos guarda. Me guarda. Ele guarda você, meu querido, minha querida. Aleluias, confia tão somente no Senhor. Glória a Deus. Entrega no altar de Deus. Descansa, meu irmão. Entrega nos braços do Senhor a tua causa. Entrega nos braços do Senhor a sua necessidade. Aleluias. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Deus poderoso. Vem, Senhor, com o teu auxílio. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale. Cante esse louvor como uma oração. Cante esse louvor como uma oração ao Senhor. Porque é verdade. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Meus braços ao teu descanso, meus braços Opera nesse lugar, Jesus. Opera, Senhor. Vai trabalhando nos corações, Senhor. Vai trabalhando nas vidas, Jesus. Aleluia. Faz a gente compreender isso, Senhor. É nos teus braços. É rendido diante de ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você pode descansar nos braços do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus da glória. Em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, pelo teu povo. Nós clamamos pela tua igreja, Jesus. Senhor, acalma os corações que estão enfrentando adversidade. Acalma os corações que estão enfrentando alvoroço. Acalma os corações, meu Deus, que estão sofrendo, Senhor. Nos ajuda, Deus, com o teu poder. Vem, Senhor, nos ensina a viver essa submissão com base na tua palavra, Jesus. Deus, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Essa submissão começa diante de ti, diante da tua presença gloriosa, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa submissão obediente. Deus de toda boa dádiva, visita-nos nesse instante, Senhor, e derrama do teu trono uma bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, Senhor, pois nós precisamos de ti. Nós necessitamos, Senhor, do teu agir, do teu mover, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Nós vamos... Dois recadinhos aqui. Tem mais um louvor? Mais um louvor? Não? Então tá bom. Então chegamos ao final. Eu quero agradecer ao pastor Daniel, que abriu aqui a casa aqui de Ferraz, para que nós viéssemos aqui cultuar, adorar, louvar ao Senhor. Já são 2 sábados, né? Muito obrigado, pastor, ao senhor, à sua família, toda a igreja aqui de Ferraz. Sábado que vem nós estaremos na casa do Diácono Hermano, vai ser o último culto. Amanhã estaremos também na garagem do Diácono Hermano. Dia 2 de novembro estaremos na nossa igreja, irmãos.
Então nós agradecemos. Agradeço também ao pastor Marquinhos, a igreja de Brás Cubas, que vieram aqui, o grupo de louvor, cada irmão que veio, você de Ferraz, você de Tabuão que veio aqui também, todos vocês que vieram. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos levar a bênção do Senhor para o nosso lar, para a nossa casa. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque, Senhor, estamos aqui e viemos aqui para Te adorar, ouvir também a Tua palavra. Saímos daqui, Senhor, abençoados, ó Pai. E eu quero, Senhor, despedir o Teu povo dizendo que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do divino e doce Espírito Santo, permaneça com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. E uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece e Ele é o Senhor desta igreja. Vamos debaixo da bênção do Senhor. Estrada se abre à tua frente, o vento sobe em teu rosto, o sol resplandece em tua face, a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,